Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo está saindo em um tempo recorde para vocês. Estou gravando hoje e a minha intenção é conseguir liberar ele para vocês ainda hoje, né? E sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo que vocês já devem ter visto tanto na thumb quanto também aqui embaixo, né, na descrição, no nome do vídeo, enfim. Eu estou alguns dias sumidas aqui do canal, né, alguns dias sumida daqui. E vocês sabem que geralmente isso vai acontecendo por aqui, não com a frequência que eu gostaria, né? Na verdade, eu nem gostaria que isso acontecesse, mas às vezes acontece. Por quê? Primeiro, eu sou ser humano. Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, uma coisa fica postergada para que outras sejam priorizadas. E o meu desejo sempre é estar aqui com vocês, né? Mas, além disso, os últimos tempos eu tenho feito muitas reflexões. E aí, nos meus momentos reflexivos, eu já falei pra vocês, eu não gosto de ficar gravando, eu não gosto de ficar, preciso, na verdade, de um tempo sozinha, entre aspas, numa intimidade maior para poder digerir tudo aquilo que eu tô tentando entender, sabe? Foi bem isso do que aconteceu nesses últimos tempos, por isso que nós não tivemos vídeo, mas já estou aqui tentando voltar, já com coisas novas discernidas, pensadas, idealizadas, né, para essa nova etapa. Mas enfim, eu acho que esse microfone tá dando algum erro, peraí, tá? Vou colocar ele aqui, não vai ficar a coisa mais bonita do mundo, mas é melhor. Mas vocês já devem ter visto tudo que tem acontecido nos últimos tempos na nossa realidade como católicos, no meio católico, né? E eu já pensei muito se eu iria falar sobre esse assunto, se eu iria abordar esse tema, só que diante dessas últimas semanas, né, dos ocorridos mais pesados, assim, que nós temos conhecimento, muitas coisas foram ficando ainda mais claras em mim e o desejo de partilhar com vocês. É tanto que eu tinha vlogs já gravados, que estão gravados, estão aqui, só que eu não liberei pra vocês, porque pra mim não fazia sentido chegar a liberar aquele vlog sem antes parar a conversar sobre aquilo que eu estava realmente sentindo. Sabe quando você espera muito pra ver uma amiga sua que faz tempo que você não vê, porque você tem muita coisa pra compartilhar, pra conversar com ela, pra colocar o papo em dia, coisas que você precisa desabafar? Era realmente isso que eu estava sentindo. Então eu sentia muito que eu precisava primeiro vir aqui gravar esse bate-papo nosso, né? Que é algo que eu gosto muito de conversar, principalmente das reflexões. Eu sei que vocês gostam também, né? Mas enfim, vamos falar sobre esse assunto. Assunto sobre a bolha católica, sobre as influências católicas que tem acontecendo nesse tempo, né? Quando eu falo influências, eu não falo de influencer, eu tô falando de influências, né? De tudo aquilo que são as coisas que têm influenciado o nosso meio nesse tempo. Mas antes que eu fale disso, eu preciso falar um pouquinho da minha realidade. Eu já contei pra vocês que esse canal aqui não é a minha primeira experiência com a internet. Eu comecei na internet lá em 2015 com o meu primeiro canal, que é o Exalando Santidade. Foi por lá que eu comecei todo o meu trabalho de evangelização. E o meu trabalho de evangelização, porque aqui eu faço algo um pouco diferente disso, né? Mas quando eu comecei, o meu único desejo era compartilhar aquilo que eu estava vencendo no meu coração. Então eu queria falar daquilo que eu estava descobrindo. Era como se do nada os meus olhos que estavam tapados tivessem se aberto e eu passei a enxergar o mundo como ele realmente era. E aquilo que de tão precioso tinha que eu não conseguia ver. E eu queria que outras mulheres também pudessem ver aquilo, sabe? Então é tanto que eu comecei, e era o meu foco maior, falar sobre o mundo feminino, feminilidade e todos esses aspectos. E aí eu comecei falando disso. Só que foi tomando um outro patamar, eu fui abrangendo outras realidades, outras experiências, e todos nós sabemos quais são os nossos defeitos, e quem não sabe é porque ainda não trilhou um caminho de autoconhecimento, né? Ou porque ainda não decidiu realmente abrir os olhos com clareza para isso, porque no fundo, a gente sabe o que é de ruim que existe em nós. E eu tenho plena clareza daquelas coisas que me corrompem. Então, eu sei que eu sou uma pessoa que eu sei fazer as coisas bem. Então, eu tenho clareza que se eu me disponho a fazer algo, eu vou conseguir fazer aquilo bem. Eu vou dar o meu melhor para aquilo. Eu não tenho o hábito de diante de uma tarefa que me foi dada, fazê-la meia boca. Então, eu sempre quero fazer dando o meu melhor. Isso tem um lado positivo? Tem, mas isso pode ser facilmente corrompido quando nós tiramos a beleza do fazer bem para fazer aquilo para que você se dê bem. Então, eu já tive vários momentos, principalmente na minha adolescência, de ser muito assim, de gostar de excluir
algumas pessoas, não pessoas, né, mas de me excluir, porque eu achava que eu era suficientemente boa sozinha. Então, as outras pessoas iam atrapalhar o meu desempenho. Então, eu sempre fui muito bem na escola, eu sempre fui aquela aluna que passava. Não sei se por aí onde vocês moram é assim, né? Passava por prêmio, né? Nem chegava ali a concluir o ano letivo. Eu saía antes, porque eu sempre ia muito bem, as minhas notas eram sempre boas. Então, eu sempre tive esse bom histórico. E aí, quando eu adentrei nessa realidade da internet, vai chegando os famosos elogios, né? Você vai compartilhando as coisas e vem pessoas que compartilham do mesmo linha de pensamento, das mesmas ideias, e as pessoas que vão gostando daquele conteúdo começam a elogiar. E eu tenho uma tendência que é natural minha, é de ter um ego muito inflado, né? Os elogios, eles inflam demais o meu ego. E eu passei por um tempo, né? Muito orgulhosa na internet. Então, se você volta para os meus vídeos antigos lá do Exalando de Santidade, eu era uma pessoa altamente rude. Eu era uma pessoa muito dura. E eu achava que eu era dona da verdade. Eu achava que eu detinha a verdade ali. Então, aquilo que eu estava falando era a verdade, doa quem doer. Eu não estava nem aí, não media as palavras que eu falava. Então, durante muito tempo foi assim a minha forma de evangelizar, porque eu achava que essa minha dureza, essa verdade na lata era o que realmente ia converter as pessoas. E não. Isso acabou gerando várias confusões, não só comigo, mas também com todos os outros influenciadores, né? E youtubers da época que eram nesse mesmo meio, que acabaram saindo porque viviam nessa mesma realidade. Só que eu demorei um pouquinho mais do que eles para poder cair à tona disso. E aí, eu vivi um bom tempo nessa prepotência. E aí foi quando eu estava ali, né, quase perto de me casar. Foi quando eu passei por um processo de autoconhecimento e de decisões muito profundas a serem tomadas, porque eu fazia parte de uma comunidade, eu comecei a fazer esse processo de entender o que Deus me pedia a viver, a minha vocação, o meu chamado e todas essas outras coisas, e eu fui entendendo passos muito duros que eu precisava dar, no sentido de realmente abandonar tudo aquilo que não fazia parte do que Deus pedia para mim. Então, nesse processo, eu fui descobrindo o quanto de coisas muito ruins eu estava vivendo, de achar que eu era como se fosse uma semideusa, digamos assim, né, de achar que eu era dona da verdade, que eu não era suscetível ao erro, e aí muitas coisas Deus foi me pedindo e eu fui entendendo, né, que aquele não era o meu espaço, que aquela não era a Larissa, eu estava tentando ser uma pessoa que eu não era. Primeiro, né, naquela época se tinha muita ideia de que a mulher, para ser uma mulher católica, ela tinha que ser aquela mulher que falava baixinho, mansinho, ai, não sei o que, florzinhas e delicadinha. E, na verdade, tinha muitas influenciadoras, né, youtubers da época, que eram desse jeito. E para as pessoas, elas eram as mais inteligentes, as mais isso e aquilo, as mulheres de verdade. E eu nunca fui uma mulher florzinha, pequenininha. Eu sempre tive uma personalidade forte, decidida. A minha voz não é uma voz delicada, é uma voz mais imponente. Então, eu sempre fui muito assim. Então, eu comecei a esconder aquilo que eram as minhas características de força da minha própria personalidade, porque eu tinha que me encaixar daquela ideia que as pessoas diziam que era a mulher de verdade. Então, eu comecei a falar devagar, mansinho, eu comecei a usar florzinho, umas coisas que não condiziam com quem eu era, com a minha personalidade, para me encaixar dentro desse grupo que diziam que era das mulheres de verdade. Então, nessa época, eu comecei a ver que aquilo não era eu não estava vivendo quem eu verdadeiramente fui criada para ser por Deus. E aí foi um processo longo, onde eu passei muito tempo longe do canal, afastada. Foi um processo de muita direção espiritual, de muito autoconhecimento, para entender que eu estava tomando um espaço que não era meu. Aquele ali, espaço de autoridade, ele é dado aos sacerdotes, aos religiosos, aos padres mesmo, e que eu não poderia assumir esse papel, então eu decidi realmente abrir mão do canal. Nós já tinha mais de 30 mil inscritos, eu tinha muita visualização, eu era bem conhecida e tudo mais, já tinha feito collabs com vários outros influenciadores católicos e eu decidi acabar, sabe? Eu parei de vez com o meu canal. E aí foi uma decisão que eu fiz, né, de entender o que Deus pedia pra mim, porque como eu falei pra vocês, quando eu voltei pra esse canal aqui, quando eu criei esse canal aqui, né, eu entendi que eu não precisava só falar de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, para que as pessoas vissem Deus.
Eu tinha que ser o evangelho vivo de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos que como católico eu sou chamada a ser. E aí eu fui começando a trilhar esse caminho, né, de viver a minha vida, de ser eu mesma, de ser que Deus me pedia para ser, sem excluir aquilo que são as obrigações, entre aspas, que nós católicos somos chamados a viver. Só que neste meio termo também eu fui conhecendo outras vertentes de católicos, né, e aí foi quando começou esses booms de outros influenciadores, o boom do Instagram, desses perfis grandes, desses católicos aí que hoje são tidos como os renomados, e aí a gente vê toda aquela realidade, vai floreando, vai se encantando e vai querendo viver aquilo também, né? A gente vai buscando conhecer mais e vai querendo saber mais e se encanta pela vida dessas pessoas. Quando você vê, você não tá mais vivendo a sua vida, você quer viver a vida deles. E aí foi quando eu entrei nessa aí daquela bolha, daquela época que vinha lá do YouTube, dos primórdios dos influenciadores católicos, adentrei em outra realidade. E aí, de repente, eu me vi como aquela jovem recém-casada aqui na minha casa, pobre, né, que eu não sou rica, querendo viver a vida daquelas influenciadoras ricas, né, então eu comecei a querer andar como elas, eu comecei a não ver mais a beleza da minha casa, eu comecei a olhar para minha realidade, e aí eu já não conseguia mais ver beleza na minha casa, poxa vida, o meu rack aqui não é de madeira maciça, não sei o que, belíssimo como aquela fulana de tal, é lindo, o meu é lixo, sabe, a minha casa não é tão grande como a de cicrano, o meu carro não é tal, e eu comecei a querer a criar, mesmo que indiretamente, sem nem me dar conta disso, meio que um molde pela minha própria realidade e querer viver aquilo que não me pertencia. E isso foi me adoecendo aos poucos, que eu comecei a adentrar em realidades que não eram minhas, né? E isso foi me machucando, foi me ferindo, foi me deixando doente, e foi um momento de parar de novo, de refletir, dizer, opa, isso aqui não é o que Deus pede para mim. Eu tenho que amar a minha realidade, eu tenho que amar as minhas circunstâncias. Olha a vida que Deus me deu, olha quantas coisas. E aí foi quando São José Maria Escrivá entrou, né, de forma mais efetiva ainda na minha vida, porque eu fui podendo perceber a beleza da minha própria realidade, né. Só que nesse meio tempo eu já tinha também me tornado mais uma vez aquela que ditava as regras na internet. Então eu não tinha um comportamento de ser mal educada com as pessoas, mas como os grandes daquela época, que são até hoje, eles eram rudes nas respostas, eu comecei a ser também rude no Instagram com as pessoas que me perguntavam coisas simples, e comecei a receber, né, comentários de pessoas dizendo, nossa, isso, aquilo, que rude você tá sendo, não sei o que falta de educação, a pessoa só te fez uma pergunta sincera, e aí foi outro momento, sabe, de parar e de refletir. E nesses últimos tempos, eu tenho percebido o quanto que isso, e eu já comentei até por alto de alguns aspectos disso com vocês, né, mas nos últimos tempos eu tenho percebido tão claro o quanto que essa bolha católica, mesmo eu já estando de um lado e também do outro, ela foi adoecendo cada vez mais nós católicos, principalmente aqui do Brasil. As pessoas, elas não procuram mais saber aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a igreja nos pede pelo catecismo, pela doutrina, pelas encíclicas, os documentos papais, por aquilo que a igreja nos dá de conteúdo rico para que a gente estude, pelos padres. As pessoas agora, se elas têm uma dúvida moral, uma dúvida religiosa, elas vão lá numa caixinha de pergunta do influenciador XY e pergunta para eles. E aí a resposta deles é o que elas têm como verdade. E isso é muito perigoso, porque o que é que tem acontecido? Essas pessoas hoje em dia, elas se tornaram os detentores da verdade, então elas são os verdadeiros, a igreja, a igreja já não se deve confiar mais, os padres, então é o que elas dizem, é o que é verdade. Isso tem adoecido demais as pessoas do nosso tempo. Eu recebo, né, sempre recebi muitas perguntas, né, no meu Instagram, e eu já recebi relatos de muitas mulheres, assim, sofrendo mesmo, porque, eu não sei mais o que é que eu faço, porque meu marido foi demitido, eu tô demitida e eu não sei, porque me disseram que eu não posso espaçar a gravidez, se eu espaçar eu vou pro inferno, eu não sei o que é que eu faço, e aí começam as brigas conjugais, muitas vezes até separações por esses motivos, porque esses influenciadores acabam muitas vezes dando respostas para essas pessoas, sem pensar na consequência do que eles estão dizendo, né? Porque o que é que acontece? Quando nós
assumimos aqui o outro lado da tela, de falar algo, a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade da mensagem que a gente quer passar. Porque a gente tem que ter cuidado da mensagem, cuidado como a gente vai falar aquilo, porque a gente tem que ter ciência que podem ter pessoas com maturidade suficiente para entender aquilo ou para não entender aquilo e deixar de lado e seguir a sua vida, como também vai ter pessoas que não têm essa maturidade ainda ou que não têm esse conhecimento de si e vão tomar aquilo que você diz como verdade. Muitas vezes isso é nocivo demais para a vida dessas pessoas. Você gera um dano psicológico e moral irreversível. Eu passei por muito abuso psicológico, no quesito religioso, na minha vida passada, na minha vida de comunidade e outras coisas que eu vivenciei, e que a gente só consegue ter noção dessas realidades depois que você sai do quanto aquilo nos fere profundamente como pessoas. E talvez um dia eu esteja pronta para falar sobre isso, mas hoje em dia eu ainda não estou pronta para falar nesse sentido dos abusos psicológicos que eu passei na minha época mais jovem, né, de comunidade, porque envolve muitas pessoas, muitas coisas. Mas essas pessoas, elas não têm consciência, ou têm consciência e fazem assim mesmo, e acabam jogando no ventilador coisas que não é o que a igreja nos ensina, que não é o que a igreja nos pede, e isso acaba com a mente de muitas pessoas. Como eu falei, eu já recebi pessoas que estavam desesperadas por causa disso, né, de questão de não saber como se passar uma gestação. Já recebi relatos de mulheres desesperadas porque elas tinham que sair do emprego, porque disseram para elas que a mulher que trabalha, ela tá condenando a família dela, que ela tá jogando os filhos no lixo, que ela tem que largar o emprego porque o lugar dela é em casa. E, gente, não é só isso, não é só você dizer que a mulher católica foi feita para estar no lar e que agora ela tem que largar o emprego dela. Não, eu já falei até disso com vocês, o quanto que isso é perigoso, porque cada família tem uma realidade. Não é porque você é influenciadora que está aí do outro lado da tela, né, tá aqui do outro lado da tela falando que a mulher tem que largar emprego, que ela vai ter que você tem sua vida ali boa, estável, que quem está do outro lado tem a mesma realidade. Não. Quantas mulheres, a maior realidade hoje das mulheres no Brasil é de pobreza, é de uma realidade extrema, é de uma realidade financeira difícil. Não é todo mundo que é influenciadora, que tem casa empregada, várias coisas para ajudar no seu lar, não. A maioria de nós trabalhamos não porque queremos, mas porque temos necessidade. E aí você chega para uma mulher dessa que trabalha por necessidade, que a renda dela é importante dentro do contexto familiar dela, e você joga isso para ela, que ela tem que largar o emprego porque se ela não largar, os filhos dela vão se perder. Isso é uma irresponsabilidade tremenda. E não só isso. Isso acaba com essas mulheres. Porque pensa só, aí quando não é nesse contexto, né, de dizer que essas mulheres têm que largar um emprego por causa disso, começa a se criar a ideia de que você tem que largar o seu emprego e seu marido que tem que se virar de trabalhar mais. E aí começa a criar na cabeça dessas mulheres uma ideia de que se você não pode ficar em casa com seus filhos é porque seu marido não se esforça o suficiente. E aí você pega muitas vezes maridos que saem 5 horas da manhã de casa para trabalhar, que voltam no final da noite, meu próprio marido, né, trabalhando em obra, sendo técnico de segurança de obra, saindo de casa antes de 6 horas da manhã, ficando na obra até o final do dia, está indo da obra, indo para curso, para estudar, para tentar se formar em uma coisa a mais, para tentar trazer uma renda a mais. E aí, poxa vida, você chega para mim e dissesse assim, Larissa, você tem que largar o seu emprego, porque o seu marido não está se esforçando o suficiente, se ele não ganha para lhe dar uma vida de luxo e você tem que ficar em casa, então é porque ele não se esforça o suficiente. Gente, que maldade isso não é para essa família. Que maldade não é criar na cabeça de uma mulher essa ideia do marido dela. Existem sim maridos que são frouxos, né, que não trabalham, que se encostam na mulher, que vivem ali escorados, existem. Mas tem muita gente que não é essa realidade. E aí você começa a criar essa ideia na cabeça dessas mulheres e isso gera uma grande confusão dentro desses lares. Pensa só, você vai começar a colocar mulher contra esposo e isso é muito complicado. E aí começa a se criar várias ideias, né? Não, você precisa estar 100% do tempo maquiada, impecável em casa, porque se você não faz isso, é porque você não cuida do seu lar, é porque você não ama o seu marido, como foi aí uma polêmica que deu tempos atrás, né? De um cara dizer, mesmo que ele tenha dito dentro de um contexto do público dele, que é um público específico e uma coisa específica, ele falou para a internet em toda, então várias pessoas vão ter acesso àquele conteúdo. Então aquilo vai gerar uma confusão na cabeça de muitas mulheres. E aí você pega, por exemplo, né? Mulheres que não têm condições financeiras assim, de estar sempre 100% do tempo maquiada em casa, e aí você diz pra ela que ela só vai ficar bonita se ela estava sempre com cabelo, que ela tem que cuidar da família dela e do casamento dela, ela está sempre
com cabelo impecável, né, escovado, ou aqueles cachos super finalizados com aqueles produtos carérrimos, um rebocão na cara, aquelas roupas de 500, 600 reais de loja X e Y que vende aí na internet, e que ela tem que estar sempre assim, sendo que ela não tem um contexto financeiro que possa estar gerando a manutenção disso, gente, é muito difícil. E eu falo isso por experiência própria, porque eu vivi essa realidade de acreditar que eu tinha que estar sempre impecável em casa, sempre plena, maquiada e tudo isso. Eu já falei até isso aqui pra vocês. Em algumas épocas, né? Depois disso eu comecei a dizer que você não precisava sempre estar maquiada, mas que você poderia estar pelo menos com o cabelo arrumadinho, uma roupa ok. Não precisa estar luxuosa dentro de casa, né? Mas eu vivi essa realidade e eu passei por um momento que eu tava até compartilhando esses dias no Instagram, que eu já não conseguia mais me olhar no espelho. Eu me olhava no espelho e eu não conseguia mais sentir uma mulher bonita. Eu olhava no espelho e eu odiava tudo, odiava o cabelo, odiava o meu rosto. Se eu não tivesse maquiagem, eu não me sentia bonita. E eu parei de soltar. A maquiagem, ela não foi feita, ela não deve ser usada por mim pra me dar beleza. A maquiagem, ela deve realçar a minha beleza. Então, se eu não consigo me ver bela sem a maquiagem, é porque é uma distorção de imagem aqui. Então, algo está distorcido. E eu precisei voltar a essa essência, de olhar pra mim. Estou voltando a essa essência. De conseguir usar cada vez menos maquiagem, de cuidar mais da minha pele, de me sentir bonita como Deus me fez pra ser. E de não acreditar nessas ideias que muitas dessas mulheres trazem pra nós, sabe? Que eu sou bela como Deus me fez. Não é que por não usar maquiagem todos os dias que agora eu vou ser uma desleixada. Existem outras formas de você se sentir bela, de você estar ok, de você estar alinhada, de você estar bem consigo mesma. Sem contar o gasto financeiro que isso é para uma família. Eu estava gastando horrores com maquiagem sem poder, porque eu não sou rica, apesar de trabalhar com a internet. Aqui eu não ganho dinheiro com isso ainda, vocês sabem, né? Tô começando agora. Então, fui vendo quanto que isso também estava comprometendo aspectos da minha renda familiar. Então, são tantas ideias que vão dando para nós, que vão jogando como se fossem verdades absolutas, que a gente acaba ficando louco sem saber como lidar, né? Até mesmo no quesito da casa. Quantas mulheres não me mandam mensagem dizendo: eu não consigo, eu não consigo, Larissa, se eu não consigo dar conta da minha casa, dos meus filhos, não sei o quê, porque eu não sou uma boa mãe, eu sou uma péssima mulher. Gente do céu, não é assim. Criou-se essa ideia de que a casa tem que estar impecável, a mãe tem que estar impecável. Opa! A mãe tem que estar impecável, as crianças têm que ser impecáveis, e a criança só é uma boa criança católica se ela tá ali sentadinha, com o seu terninho, com a sua blusa social, com a social, botões até em cima ali, rezando, orando em latim, brincando ali de padre, não sei o quê. Gente, aí pronto, se o seu filho não entra nesse contexto, se o seu filho dá um pouquinho mais de trabalho, você precisa trabalhar um pouquinho mais com ele algumas coisas, meu Deus do céu, você é totalmente uma péssima mãe, porque como que seu filho não reza em latim? Como que seu filho de 2 anos não sabe celebrar uma missa toda em latim? Gente, então foi se criando todas essas ideias que estão adoecendo a nossa mente. Isso não é o que a igreja nos pede. Isso são modinhas, muitas vezes, criadas por esses tais influenciadores que têm uma vida muito melhor do que a nossa, né? Porque se você pega a maioria dessas mulheres que ditam essas regras por aí na internet, elas têm uma vida boa. Elas têm dinheiro, elas têm empregado para limpar a casa para elas, elas têm vários eletrodomésticos para facilitar a rotina delas. Então tem lava-louça, tem aspirador, tem robozinho que limpa a casa para elas, tem aquela máquina que é super não sei o que faz um monte de coisas. Ela não precisa, como muitos de nós, né, no final do mês sentar ali e fazer as contas. Opa, agora eu vou o quê? Agora eu tenho que escolher se eu compro nessa semana a fralda do menino ou o leite, ou se eu pago tal coisa, como é que eu faço para economizar alguns trocados, para sobrar para o mês que vem. Opa, faltou a carne, o que é que eu faço? Porque não é como a gente, sabe, que muitas vezes precisa pensar qual conta vai precisar pagar primeiro, para ver se no final do dia vai sobrar, no final do mês se sobrar alguma coisa, equilibrando os gastos. E se a gente começa a pegar a realidade dessas mulheres e traz para a nossa própria vida, a gente vai adoecer, a gente vai enlouquecer. Foi por isso que eu deixei de seguir muitas dessas mulheres, porque eu me via, sabe? Eu tava louca, adoecida, porque como assim eu não consigo ler 30 livros como aquela fulana da internet diz que lê? Ela lê os livros, ela tem os filhos impecáveis, a casa impecável, e aí muitas vezes eu não parava e pensava: opa, Larissa, mas ela tem uma empregada que ajuda ela a limpar a casa, mas ela tem a babá que cuida do filho. Não tirando o mérito dessa mulher de fazer tais e tais coisas, mas é de entender que a minha realidade e a minha circunstância não é a dela, então eu não posso querer ter a vida dela. E aí, como eu falei pra vocês no vídeo sobre ganhar dinheiro, influenciar essas coisas da internet, algo muito doentio tem se criado. E isso é muito pavoroso para mim, que é o que começou-se a criar problemas que não existem usando o marketing digital, de
Olha, eu quero muito acreditar que isso não seja algo consciente, seja algo inconsciente. Essas pessoas começaram a criar problemas que não existem para poder vender as soluções. Então, se o seu filho é isso e aquilo, é porque você não é uma boa mãe, você não sabe educar. Mas compra o meu curso que eu vou te ensinar a educar. Você não sabe cuidar da sua casa vive sempre não sei o que, bagunça, aquela confusão, aquela coisa. É porque você não tem o meu curso. Compra o meu curso para ter o seu lar impecável, o seu lar não sei o que, sendo que aquela mulher tem várias pessoas para ajudar ela a ter esse lar impecável. É tudo bem se ela souber coisas, se ela tem boas dicas para dar, mas cobrar um preço absurdo por essas dicas e tudo mais é algo que muitas vezes faz com que essas mulheres que têm elas como referência assim, sabe? Passam das tripas coração para comprar esses cursos e quando você vai ver, gente, não é nada demais. Quantas mulheres que eu já vi por aí e assim, endeusando esses homens, sabe, famosos, essas mulheres famosas de agora, e aí, lancei o curso tal, essa mulher lançou o curso tal, elas se espremem, fazem uma dívida absurda para comprar aquele curso, porque é da fulano de tal, então isso vai resolver os meus problemas. E não é assim, gente, sabe? Vai se criando uma ideia muito fantasiosa de perfeição nessa internet. É os famosos católicos de internet. E eu falo isso, gente, porque eu estava assim tempos atrás. Eu estava vivendo um catolicismo de internet, de vida perfeita da internet. Eu não estava conseguindo rezar, eu não estava conseguindo trilhar uma vida espiritual, olhar os meus defeitos, ajudar os meus filhos a se educarem bem. E isso estava me corrompendo, sabe? Isso estava me deixando doentia. Eu tive que parar e dizer, opa, não, eu não quero ser uma católica de internet, porque isso não vai me levar para o céu. Os elogios das pessoas aqui nos comentários dos meus vídeos não é o que vai me fazer santa. O que vai me fazer santa é trilhar um verdadeiro caminho de santidade no meu lar. Então, o que é que tem que ser a minha prioridade? É os meus filhos, a minha família, o meu marido. É essa a realidade aqui. E como é que eu vou poder viver isso bem? Não é indo lá ver o que o fulano e o cicrano da internet faz. Não é indo lá vendo a resposta de fulano e de cicrano na caixinha. Mas vamos voltar para o que a igreja nos ensina. Vamos voltar ao que a igreja nos pede. Houve épocas também, né? E isso passa por todos os âmbitos, né? E aí você começa a querer que seu esposo seja igual aquele fulano que fuma cachimbo, que é fortão, que chama palavrão, que é cheio de tatuagem, que tem não sei o quê, que faz isso, aquilo, que é aquele estereótipo agora é o estereótipo do homem bom católico, que tem 50 mil livros aqui atrás, que grava live, que faz curso de fulano de tal, isso e aquilo. E você quer que seu esposo entre nessas características e você passa a não conseguir mais olhar a beleza das grandes e pequenas virtudes que ele tem, de ser um bom homem, de ser um bom pai, de se esforçar para dar o melhor para você e sua família, de ser um pai presente, de estar ali, de estar com você, de ser um homem amoroso. Você não consegue mais ver essas belezas das pequenos sacrifícios que ele faz, porque o que você vê que seu marido não tem aquele físico daquele cara lá, não tem a barbona do cara lá, não tem o charuto, o cigarro, sei lá o que o cara lá usa, não tem aqueles 50 mil livros aqui atrás, não é um homem culto como esses homens dizem que tem que ser um homem de verdade, sabe? E isso vai afastando demais a realidade do que realmente deve ser um matrimônio. Isso vai nos afastando do verdadeiro convite que nós, como católicos, somos chamados a ser. Nós não somos chamados a sermos iguais a todo mundo. Nós somos individuais. A nossa salvação é individual. O nosso chamado é individual. Então, tudo aquilo que eu sou é o que Deus me chama a amar com perfeição. Então, todas as minhas características que Deus me deu, é elas que eu devo aperfeiçoar para amar e servir a Deus, sabe? E aí começou a se rejeitar a vida das paróquias, porque paróquia agora não dá certo. Paróquia agora vamos condenar as paróquias. Vamos condenar as senhorinhas lá dos grupos de oração, dos movimentos de oração da paróquia. Quando, na verdade, se a gente olhar, são elas que sustentam as paróquias até hoje, que estão lá 24 horas, que vão lá para rezar o textozinho delas, o rosarinho delas, que colocam a cordinha aqui do apostolado da oração, o véuzinho delas, mesmo usando às vezes uma calça, mas que estão lá rezando firmemente, mesmo sem saber muita coisa. E a gente aqui da internet, soberbo, né, porque segue fulano de tal, ou soberbo que tá aí na internet, está achando melhor do que essas pobres senhoras que perseveram até hoje. Então você não sabe a vida do outro, sabe? Antes de você querer idolatrar essas pessoas da internet, vamos olhar para a nossa própria realidade. Não queira viver um catolicismo à base do que esses influenciadores dizem. Confirme tudo, vai estudar aquilo que Deus nos pede, aquilo que o catecismo nos chama a ser, aquilo que os documentos da igreja nos ensina. Quantos documentos ricos, um manivite para você saber sobre gestações, espaçamentos, temos aí Evangelium Gaudium, nós temos aí Mulheres Dignitatem, para falar sobre a dignidade da mulher, tantos documentos bons da igreja que nos ensinam a trilhar um verdadeiro caminho de santidade.
a vida comum de santidade, sabe? E hoje, além de se criar essa ideia de que você tem que ter esses estereótipos dessas pessoas da internet, que a sua família tem que ser como eles, também foi se criando essa ideia de que você tem que viver a vida deles e tem que ser como eles. Então, eu só vou ser um bom católico se eu passar agora a vender curso na internet, se eu passar a fazer tal e tal coisa. Então, gente, sabe? Isso tem sido tão doentio, passar pano para pessoas que cometem abusos extremos, como tem acontecido nos últimos tempos. O quanto que isso, gente, claro que a gente precisa perdoar, a gente precisa rezar pelas pessoas, a gente tem que ser misericordioso, mas ser misericordioso não é não é deixar essa pessoa isenta das consequências do pecado grave, do erro grave e moral, sabe? É você agora não olhar mais para aquilo que a pessoa fez de errado. Você não pode mais acusar fulano de tal por algo de errado que ele fez, porque você tem que ser misericordioso, né? Se defender os deles, enquanto os outros não, sabe? Você tem que ser conivente com os abusadores, né? Com aquelas pessoas que cometem graves crimes, mas você, pai e mãe de família, você precisa, por exemplo, espaçar uma gestação? Não. Porque você está negando a providência divina. Quantas vezes eu já falei para vocês, né, que a providência divina não é você ficar sentado, você ser irresponsável, querer que Deus faça tudo por você e você não fazer a sua parte. Confiar na providência divina é entender que a providência divina também está no eu fazer o que me cabe, fazer o que é de minha responsabilidade. Não sei nem se ficou claro para vocês esse meu desabafo, sabe? Mas eu me cansei muito de todas essas coisas, porque eu fui vendo tanto que eu já estive dos dois lados, do lado de ser aquela que era da bolha, que acusava todo mundo, que chamava as pessoas de hipócrita, que não tinha um olhar de compaixão para algumas realidades, que não ajudava as pessoas a discernir bem, como eu também estive nos últimos tempos desse outro lado, de ser aquela pessoa que achava que tinha que ter aquela realidade. E quantas pessoas, eu já falei até isso para vocês, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser famosa, de ser aquela pessoa que viraliza, que fica rica, que é cheia de seguidores, que tem não sei quantos milhões de seguidores. Eu não quero essa vida. Eu não quero ser uma pessoa milionária, eu não quero ser uma pessoa rica, eu não quero ganhar rios de dinheiro à custa das pessoas na internet. A única coisa que eu quero, que eu luto para fazer junto com meu esposo, é que a gente consiga ter uma boa vida, uma vida estável, de não precisar no final do mês, né? É isso que a gente trabalha para tentar ter, de não viver no sufoco no final do mês, de escolher qual conta vai pagar, enxugar aqui, porque se tiver alguma emergência, não sei o que, a mais, a gente não vai conseguir pagar, coisas desse tipo. É só de conseguir viver, sim, viver no sufoco. Esse é o nosso desejo, sabe? De sair dessa pendaíba, assim, extrema mesmo, sendo bem clara e sincera com vocês. Eu não tenho essa pretensão de riqueza, eu nunca tive. E eu já recebi, né, relatos para você ver como a ideia das pessoas está tão centrada nesses estereótipos que às vezes eu compartilhava arrumando a minha casa e alguém ia lá e comentava: Larissa, por que você não tem diarista? Por que você não tem empregada para te ajudar em casa? Gente, eu não sou rica. Eu sou CLT, meu marido é CLT. A gente não ganha nem 3 mil reais direito, né? Na época, né? Eu dizia. A gente não ganha nem 3 mil reais direito para suprir casa, as contas básicas e tudo mais. Não tem condição de pagar um empregado. E as pessoas se espantavam. Porque assim, meu Deus, ela é influenciadora e não é rica. Ela é católica, tá aqui na internet e não é rica. E era essa realidade que as pessoas têm, né? E você fica assim, não, gente, eu não tô dentro dessa realidade. Não é todas as pessoas que têm essa realidade. Sigam pessoas que têm a realidade de vocês, que é isso que eu tenho feito, né? Seguir pessoas comuns, pessoas que não são famosas, pessoas que não estão aí nessa ditar regras, mas pessoas comuns, que vivem a vida delas comuns e que lutam para ter uma família comum, mais santa, sabe? E é isso que eu tenho buscado viver cada vez mais. E aí eu já recebi várias pessoas também que mandavam mensagem: por que você não tem um robô aspirador? Por que você não tem uma lava-louça? De gente, porque eu não tenho condição de comprar. Não é porque eu tô me fingindo ser pobre, é porque é a minha realidade. E é assim a realidade de muitas das pessoas, né? Não é porque isso é fácil pra fulano de tal que vai ser pra todo mundo. E eu sei que eu não cresci na internet como muitas pessoas desse tipo, porque eu mostro a minha realidade, sabe? E eu não vou fantasiar a minha realidade. Essa é a minha realidade, então eu não vou criar esse patamar. Eu não quero fingir que eu sou tal coisa pra crescer, pra ter network, pra estar com essas pessoas que são famosas. Eu não quero. Se pra estar com essas pessoas que se dizem famosas hoje, que estão nessa bolha, eu preciso ser conivente com erros, eu preciso fingir ter uma realidade que eu não tenho, eu preciso ser rude com as pessoas que me pedem ajuda, eu preciso ser, talvez, alguém que não tem um cuidado na hora de dar um conselho para alguém, então eu prefiro não ser. Tudo bem viver a minha vida, o resto da minha vida como eu estou, porque aqui é onde Deus me chama a ser santa. E pelo menos aqui eu tenho a realidade daquilo que eu sou.
daquilo que Deus é chamado a ser. Não que eu seja perfeita, tá, gente? Não tô vindo falar gravar esse vídeo pra vocês como se eu fosse a rainha da perfeição, não. Eu sou miserável, sou pecadora, eu já falei várias vezes pra vocês. O meu grande defeito é a impaciência, eu não sou uma mãe paciente. Tem vezes que eu estouro, que eu perco as minhas estribeiras, que eu perco os meus limites, mas eu estou aqui sendo real, mostrando os meus erros e dizendo, poxa vida, eu falhei hoje, mas eu quero tentar. Poxa vida, eu chorei hoje porque eu não consegui ser uma boa mãe para os meus filhos, porque eu perdi a linha, porque eu não fui uma boa esposa, porque eu não consegui cumprir com as minhas orações, mas eu quero tentar. E é isso que eu quero trazer para vocês. Essa realidade não de perfeição, mas de alguém que está lutando para ser melhor. E é isso que eu quero que vocês pensem, que vocês não precisam ter essa vida perfeita de internet. E esse vídeo é para abraçar você que talvez está nessa mesma realidade, sabe? De querer ter essa vida perfeita dessas pessoas, de achar que é assim que tem que ser. E não, gente, não é assim. Nós somos pecadores, somos chamados pela graça e a misericórdia de Deus a se levantar todos os dias, a mudar a sua realidade. Não precisa ser igual a dessas pessoas para que você seja um bom católico. Você pode, de acordo com as suas circunstâncias, dentro da tua realidade, trilhar um caminho de santidade, trilhar um caminho de amor, trilhar um caminho rumo àquilo que Deus pede para nós, sabe, gente? E é isso, se essas pessoas têm adoecido a sua mente, se quando você vai olhar os stories dessas pessoas, você só se sente ruim, você se sente culpada, você se sente mal por essas realidades ou por alguma outra coisa, deixa de seguir. Deixa, sai da internet um pouquinho, vai viver a vida real, que é isso que eu tenho feito também por aqui. É um desafio para mim. Eu nunca fui viciada em estar no Instagram nem nada dessas coisas, mas nos últimos tempos eu me senti assim, viciada nessas realidades. E aí eu tô, me policiando, sabe? Para dar mais atenção aos meus, para estar mais aqui com os meus filhos. Até muitas vezes falhar aqui com vocês no YouTube. Mas por entender que a internet não é o meu ponto principal. Eu quero estar aqui, eu quero conversar, eu quero compartilhar. Mas se isso toma a minha vida e a minha responsabilidade como mãe, em algum momento eu preciso parar, frear e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Que é dar atenção aos meus filhos, ao meu marido. Que eles são a minha prioridade, sabe, gente? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você tem se sentido também desse jeito, então comece a rezar mais, busque esse autoconhecimento, vai deixando de seguir essas pessoas, busca viver uma vida de católico, sabe? De estudar o catecismo, as encíclicas, buscar um bom padre, que sempre tem bons padres nas nossas cidades, que estão ali dispostos a amar, a servir, que não são padres de internet, talvez, mas que são bons padres, que têm ali os seus paroquianos, que se esforçam para amar a Deus e para ensinar os seus fiéis a trilhar esse caminho, sabe, gente? E é isso que eu queria partilhar com vocês hoje nesse vídeo. E sem mais delongas, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha, compartilha para que a gente possa conversar também. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.